Fala galera, hoje a gente vai falar sobre Romanos capítulo 15, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Romanos capítulo 15 é o penúltimo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Aqui ele começa a fazer uma transição para o final da carta já, então do meio desse capítulo para frente, Paulo já está indo aí para o finalzinho da carta dele, para saudações, coisas que ele costumava fazer no final de cada carta. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu curtir, estudo de Romanos completo, galera, de graça, já deixa o seu curtir e compartilha esse estudo de Romanos ou qualquer outro estudo que a gente tem aqui no canal com outras pessoas. Não esquece da nossa comunidade no Telegram, do nosso podcast que é o AB7, do livro Muito Além de um Pai que está na Amazon, um monte de coisa aí do JC na Veia para você aproveitar. Paulo começa esse capítulo aqui totalmente conectado com o capítulo anterior. Nos versículos 1 a 3 ele fala sobre suportar uns aos outros, que é o que ele está falando no capítulo 14. Então se você não assistiu o nosso vídeo de Romanos 14, assiste, daí você vai entender muito bem os versículos 1 a 3 aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Paulo está falando que aqueles que são mais experientes na fé, aqueles que já são mais maduros, precisam ajudar, precisam suportar, precisam cuidar daqueles que ainda não são tão maduros, aqueles que a gente chama de neófitos. Ou até mesmo num assunto específico, uma pessoa que é muito experiente não deve julgar naquele assunto uma pessoa que é menos experiente. Pelo contrário, deve amá-la, deve suportá-la, deve ajudá-la, até que ela se torne mais experiente. Vou trazer um exemplo bem simples, bem prático aqui disso. Algumas pessoas já sofreram várias coisas na vida, já passaram por muitos problemas e não se abalam tão facilmente. Pessoas que já são mais experientes, já, como se diz por aí, né, já apanharam muito da vida. Então não é qualquer coisa que abala essas pessoas. E existem pessoas que mesmo o menor dos problemas abala muito. A pessoa fica super preocupada e fica ansiosa e ela se sente realmente super pressionada. Tá tudo bem. Aquela pessoa que já não se abala tanto, não tem que ficar julgando a que se abala. Não tem que ficar desdenhando da que se abala. Pelo contrário, precisa ajudar essa segunda pessoa, apoiar essa segunda pessoa, suportar essa segunda pessoa, amando-a verdadeiramente, entendendo que ela está num outro ponto da caminhada. E aqui tem vários exemplos que a gente poderia usar, galera. Mas, no geral, o que Paulo está falando é: aqueles que são fortes, suportem os fracos, ajudem os fracos, cuidem daqueles que ainda são fracos. Bem relacionado com o que ele vinha falando no capítulo 14. E daí a conclusão que ele traz no versículo 7 é até meio óbvia. Ele diz o seguinte: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. O que ele está dizendo é: então, já que os fortes devem apoiar os fracos, nós devemos amar, nós devemos suportar, recebam uns aos outros, amem uns aos outros como Cristo nos recebeu. E aqui é importante, né? Como é que Cristo nos recebeu? Nós éramos falhos, pecadores, não entendíamos a graça, vivíamos sob a lei, achávamos que as nossas obras eram o que importava. E como Cristo nos recebe? Ele não olha para os nossos pecados, não olha para os nossos defeitos, não olha para os nossos erros, não olha para a nossa maneira de pensar, não olha para as vezes nas quais nós erramos com Ele. Ele nos recebe de braços abertos, em amor, para cuidar de nós, para entregar a sua vida por nós, para nos abençoar, para nos ensinar. Olha como Cristo nos recebe. E o que Paulo está falando é isso. Então, já que as coisas são assim, recebam uns aos outros como Cristo nos recebeu. Olha o peso que Paulo está trazendo, e peso não num sentido ruim, num sentido bom. Olha a intensidade que Paulo está trazendo para a questão de como os cristãos devem amar aqueles que ainda não são tão experientes, aqueles que ainda não são tão maduros. Então, bem prático aqui, quando a pessoa está chegando na igreja, quando a pessoa está começando a ser discipulada, quando a pessoa está começando a caminhar com Cristo, aqueles que são mais experientes
devem cuidar dessa pessoa com todo o amor, recebendo-a com todo o amor, sem olhar para os erros. Porque se a gente começa a olhar para os erros, ao invés de olhar para a pessoa, a gente talvez esteja agindo como os fariseus agiram. Lembra do caso da mulher pega em adultério. Como Cristo recebe essa mulher? De braços abertos, sem julgar e ensinando a verdade. Como que os fariseus estavam recebendo? Apedrejando. Eles queriam apedrejar ela. Olha como Cristo nos recebe. É assim que a gente tem que receber as pessoas, galera. Isso fala sobre o amor que deve existir entre nós. Isso fala sobre o nosso cuidado, a nossa atenção para com essas pessoas. E daí, já caminhando para o final, esse capítulo é um pouquinho mais curto, né, galera? Já caminhando para o final do capítulo, para o final da carta, Paulo vai falar por que ele escreveu o que ele escreveu e sobre o desejo dele de ir para Roma. Ele diz nos versículos 15 e 16: Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Paulo está falando assim, estou escrevendo para vocês, não porque vocês não sabem dessas coisas, mas para que vocês se lembrem dessas coisas. Interessante isso, né, galera? Paulo se coloca numa posição de humildade aqui, né, de muita humildade, mas ele fala, estou escrevendo tudo isso, galera, para que vocês se lembrem desses princípios. O que Paulo fala em Romanos? Fala da salvação pela graça, da justificação pela fé, fala do amor entre nós, princípios básicos da fé cristã, que aquelas pessoas já conheciam, mas que às vezes a gente precisa lembrar. Então, galera, quando a gente vai ler a palavra, lê de novo. Ah, mas eu já conheço, lê de novo. Precisa lembrar daqueles princípios. Até porque uma coisa é a gente entender com a nossa mente, outra coisa é a gente entender com o nosso coração e praticar e aquilo mudar a nossa vida. Então, quando você está lendo a palavra de novo, preste atenção, peça a direção do Espírito. O que o Espírito Santo quer falar para você naquela passagem que você está lendo de novo? Está ouvindo uma ministração sobre um assunto que você já conhece? Presta atenção, fica conectado com o Espírito para saber o que o Espírito Santo quer falar na sua vida. Porque alguns assuntos a gente precisa ver, rever de novo, até aquilo começar a mudar a gente. Quer ver um exemplo? Amor ao próximo. É muito básico, a gente sabe já. Mas quantas vezes a gente não sabe só com a nossa cabeça, mas não sabe ainda com o nosso coração e com as nossas atitudes? Quantas coisas a gente ainda precisa mudar nas nossas vidas em relação ao amor ao próximo? A gente entendeu o que é, mas a gente ainda não internalizou aquilo. Então, alguns assuntos a gente precisa ver mais de uma vez. Daí Paulo continua caminhando para o final, versos 24 e 25. Aqui ele fala sobre o desejo dele de ir para Roma, né? Quando partir para Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. O que acontece aqui é que Paulo estava terminando ali sua terceira viagem missionária, ia passar por Jerusalém e queria ir para a Espanha e, indo para a Espanha, passar por Roma. Mas não é isso que acontece, né? A gente lê lá em Atos que isso não acontece. Paulo vai para Jerusalém, tem uma confusão em Jerusalém e ele acaba preso. Vai preso em Jerusalém, vai depois para Cesareia, onde fica mais de 2 anos, para depois ir para Roma, preso ainda. Paulo não vai para Roma a caminho da Espanha, ele vai preso. Se você não fez o estudo de Atos, faz lá, tá, galera? Tem um estudo completo de Atos aqui no canal. É isso que acontece com Paulo. Ele tinha um plano, mas não é aquilo que acontece. E às vezes isso acontece na nossa vida, né, galera? Às vezes a gente tem um plano, a gente tem uma ideia de como as coisas vão acontecer, do que a gente vai fazer, mas na infinita graça de Deus, na sua providência divina maravilhosa, as coisas não são como a gente planeja, mas como Deus precisa que elas sejam. E daí, a nossa atitude quando isso acontece é o que faz toda a diferença. Paulo não foi para Roma como ele queria, ele foi preso. Ele poderia ter começado a praguejar e falar mal, e falar, fiz tudo isso, trabalhei tudo isso para estar preso aqui injustamente. Mas não foi isso que ele fez. Preso em Roma,
Ele continua pregando a palavra. Ele continua recebendo as pessoas para falar de Cristo. As circunstâncias não moldaram a atitude de Paulo, mas a atitude de Paulo moldou as circunstâncias, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo em meio a problemas. Então olha que interessante isso, né? As coisas não foram como Paulo planejou, mas Paulo continuou cumprindo o chamado dele. Irmão, cumpra o seu chamado. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, independente das circunstâncias. Porque Deus te chamou. Então, cumpra o seu chamado. Isso é uma lição de Paulo para as nossas vidas, né? Ele tinha o desejo de ir para lá, indo para a Espanha, no caminho para a Espanha. Não é isso que acontece. Mas para o finalzinho da carta, ele diz assim, dos versos 30 a 33, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ou seja, Paulo realmente estava esperando chegar lá dessa maneira mais tranquila, passar por Jerusalém ali, sabia que teria problemas, mas estava contando com a oração dos irmãos, e infelizmente não é como ele tinha planejado, né? Às vezes isso acontece na nossa vida, galera, que a gente continue cumprindo o nosso chamado, mesmo quando as coisas saem do nosso planejado, e que nós continuemos confiando no Senhor, de que Ele está fazendo aquilo que nós precisamos, mesmo que não seja aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Esse é um ato de fé. E é muito interessante estar ouvindo um pastor falar esses dias, né? A gente tem essa chance maravilhosa, que é de glorificar a Deus quando as coisas saem errado, entre aspas. Errado do nosso ponto de vista, né? Porque quando nós tivermos corpos glorificados, tudo vai dar certo. E essa chance de glorificar a Deus na adversidade, talvez não exista mais. Então, meu amado, quando nós estamos passando por problemas, glorificar a Deus, agradecer a Deus, continuar honrando ao Senhor, é uma experiência única que nós podemos viver aqui. Use as adversidades, use os problemas para glorificar ao Senhor. Mas vamos até aqui, senão eu vou me estender muito, galera. Eu tenho terminado esses vídeos aqui com uma oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido e amado, Tu és santo e poderoso, Tu és justo e fiel, Tu és o Deus longânimo e paciente, Tu és o Deus maravilhoso. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são muitos. Perdoa as nossas falhas. Perdoa-nos porque nós não compreendemos ainda a Tua palavra com o nosso coração. Talvez tenhamos compreendido com a nossa mente, mas ainda não internalizamos. Perdoa-nos porque nós caímos em tentação. Pai, eu te agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor. Te agradeço porque o Senhor está nos ajudando nesse estudo de Romanos. Te agradeço porque é mais um estudo que logo a gente vai fechar. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê clareza da Tua palavra, que o Senhor nos ensine profundamente a Tua palavra, Senhor, para que nós a conheçamos não apenas com a nossa mente, mas que ela mude e molde as nossas vidas, para que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que chegou até aqui nesse vídeo, que chegou até aqui nesse estudo, que nós possamos compreender cada dia mais a Tua palavra, e oro aqui por mim e também por essas pessoas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê logo no próximo vídeo. Logo tem Romanos 16. Paz.